Olá, meu nome é Gustavo e bem-vindo ao 35º episódio dos dividendos do mês, de forma a pagar despesas comuns como água, eletricidade, telecomunicações e por aí fora. Portanto, e para pagar estas despesas, neste momento eu estou a receber anualmente em dividendos cerca de $528, o que não é mau, porque o portfólio yield neste momento está nos 4,97%, sendo que mensalmente estou a receber em média, em termos de dividendos, deixa-me lá ver quanto, cerca de $44. É claro que há aqui meses que eu estou a receber mais, mas pronto, mensalmente, em média, são estes $44. Depois, aqui no meu portfólio, a minha melhor posição em termos de lucro não realizado percentual é aqui a Altria, que está com um lucro percentual de cerca de 57, 58%, e a minha pior posição neste momento é a UPS. Tá bem? A UPS tem vindo a cair, eu acho que reforcei aqui uma vez na mesma, se não estou em erro, deixa-me só abrir a posição, exato, acho que transações, não, aqui neste portfólio foi só uma. De qualquer forma, pronto, quando eu adquiri, desde então teve uma queda de 26,61. É claro que o dividend yield agora pode estar bastante atrativo, mas não quer dizer que não possa cortar os dividendos ou então cair mais. Por isso temos de ter muito cuidado e ver com atenção. Entretanto, podemos ver a classificação quantitativa por parte do Seeking Alpha naquelas ações que eles acreditam que estão no topo para nos pagar dividendos. Portanto, temos estas que estão em primeiro lugar, ou seja, que têm melhor classificação quantitativa, mas atenção que não é por ter uma melhor classificação dentro deste top 20 que realmente é uma boa escolha. Tu tens que fazer o teu estudo individual e entender se pode ou não ser uma boa escolha. Eles também têm uma lista daquelas empresas que pagam mais dividendos, ou seja, que o dividend yield é mais elevado e que têm uma melhor classificação quantitativa. Portanto, estes estão aqui no topo. É claro que temos que fazer um estudo individual a cada, porque não é por ter aqui uma boa classificação que realmente é uma boa escolha. Mas dá para ver que temos aqui algumas empresas que pagam mais de 5%, o que é interessante. Por exemplo, esta aqui de 7,37, 8,85%, mas não é por pagar uma quantidade elevada de dividendos que realmente é uma boa escolha, porque aqui queremos que também que esteja continuamente a valorizar e não a desvalorizar, e também que cresça os dividendos e que não haja uma probabilidade de os cortarem, tá bem? Por isso temos de ter atenção a isso tudo. Mas antes de passar à minha aquisição, eu estive a ver aqui os vossos comentários, a começar por este que eu peguei aqui na Diageo. Portanto, esta ação que até tem mostrado aqui alguma estabilidade, exceto na pior altura do Covid-19, não. Foi em 2008, foi no subprime que teve aqui uma grande queda, depois teve toda esta subida, entretanto na pior altura do Covid-19 teve este pico para baixo, tal como podes ver aqui, recuperou e agora está novamente em queda. Isto aqui faz parte da indústria das bebidas alcoólicas e, se não estou em erro, esta queda toda é principalmente devido às tarifas aplicadas pelos Estados Unidos, sendo que está a ter um impacto muito negativo, não só nesta empresa, mas também em outras dentro desta indústria. Mas só que dentro das sugestões que foram feitas, aqui estas três, esta aqui, a primeira, pareceu-me que merecesse um maior destaque. Portanto, teve toda esta queda, temos aqui um nível de suporte, a meu ver, que está muito próximo, que é aqui. O que temos de ver é que isto poderá talvez ser positivo, ou seja, uma possível oportunidade se removerem estas tarifas aplicadas às bebidas alcoólicas. De qualquer modo, é um risco grande associado, sendo que a mesma tem um dividend yield não muito elevado para o risco, a meu ver, ao estar a investir na mesma, que é apenas de 3,87%, ou seja, passa nos meus critérios, mas mesmo assim não é aquilo que eu me sentiria mais confortável para o risco que está neste momento, para o que é o meu perfil de investidor e objetivos. Agora, em termos de avaliação também não dão aqui uma boa classificação, eu só vou ver em termos de segurança, está bem? Segurança dos dividendos, deixa-me lá ver se temos aqui informação para o interesse de coverage, está abaixo da medida do setor, total debt to equity também muito acima da medida do setor. Isto, por norma, não é impeditivo, está bem? Mas são vários aspectos negativos que me faz descartar esta opção, está bem? Por isso, faço ao risco, retorno e dividend yield, para o meu perfil de investidor não faz sentido. Passando ao próximo comentário, foi falar novamente da UPS, que tem vindo a ter uma queda, e é claro que nós estamos atentos à mesma, porque o dividend yield até está bastante interessante. Ou seja, nós vimos aqui um nível de suporte, do qual poderia haver aqui a possibilidade de tocar e começar a subir, tal como eu desenhei aqui, no entanto continua a cair. Por isso, estamos a falar de uma indústria que não é assim tão futurística, tá bem? É claro que dependendo dos processos e da evolução e da tecnologia aplicada, pode haver aqui alguma evolução, mas
O que acontece é que neste momento parece estar em queda, ou pelo menos num novo nível de suporte com base nestes mínimos relativos que eu estou agora a ver, ou seja, com base neste aqui e também com base nestes poucos. De qualquer modo, eu já adquiri no passado, ou seja, foi uma das minhas aquisições mais recentes. Eu agora estou a desfocar o resto, exceto aqui a linha onde tem o PS, em que podes ver que eu adquiri a 21 de julho, portanto foi uma aquisição bastante recente e foi até nesta série, está bem? Por isso eu não tenho intenção de reforçar, porque assim teria um peso demasiado significativo, está bem? Por isso eu prefiro deixar o tempo passar, ver o relato dos ganhos e depois logo tomo uma decisão mais tarde. Por isso só no futuro, após vermos o decorrer do desempenho da empresa, é que acho que seria bom voltar a fazer esta sugestão. Passando ao próximo comentário, é do Bernardo, que sugere, deixa-me lá ver, aqui a Rocket Lab, por acaso esta aqui não tinha visto ainda. Então, espera, deixa-me abrir aqui um separador, porque esta não tinha visto. Muito bem, a tua sugestão, se não estou em erro, é esta, correto? A tua sugestão, que teve aqui uma valorização gigante, não se enquadra nesta série porque não paga quaisquer dividendos. Entendes? Por isso, se tu procurares aqui e vermos se realmente paga ou não dividendos, conseguimos ver que não paga, para além de poder estar muito sobrevalorizada neste momento. É claro que pode ser uma growth stock e essa sobrevalorização pode fazer sentido se os resultados futuros forem muito acima do que é esperado, mas de qualquer modo não se enquadra para esta série, por isso terias que sugerir noutra série, está bem? Mas de qualquer modo eu agradeço. Depois temos também aqui o André, que ele sugeriu a Toyota, por isso o Toyota está aqui. A Toyota tem mostrado durante um grande período de estabilidade, pelo menos desde outubro de 2012, isto com time frame diário, tem estado a oscilar bastante, mas muitas vezes que toca no SMMA volta a recuperar. Portanto, agora não está exatamente no SMMA, talvez aqui poderia esperar que atingisse ou descesse um pouco abaixo, porque mais tarde ou mais cedo volta a acontecer. Aqui, com base no Seeking Alpha, tem apenas um dividend yield de 3,29% e sabemos que se porventura voltar a cair, está bem, estiver abaixo do SMMA, o dividend yield aumenta, porque em termos de pagamentos, dividendos absolutos é o mesmo. Em termos de dividend yield, aumenta, porque se tu tens o mesmo dinheiro, mas a ação está mais barata, não é? Obviamente tu consegues comprar mais ações e por isso recebes mais dividendos. Pronto, de qualquer modo, em termos de segurança dos dividendos, vamos só cá ver no instante. Interesse de coverage muito, mas muito acima da mediana do setor, o que é um aspecto positivo, e um total debt to equity, apesar de estar acima da mediana do setor, está totalmente aceitável. Portanto, aqui a Toyota não é de todo uma má sugestão. O que eu vou pedir é que voltemos a ver aqui a Toyota, eu vou colocar aqui no cimo da watchlist no futuro, porque eu acredito que mesmo ainda possa descer mais um bocado, está bem? Por isso, vou colocar aqui no cimo, porque realmente foi uma sugestão que eu gostei bastante. Por isso, Toyota sugerida pelo André. Está bem, muito obrigado, André. Agora temos uma sugestão para a Tron. E aqui pediu mesmo para ver a Tron novamente. E foi isso que eu fiz. Então, a Tron é nada mais, nada menos que um dividendo aristocrata. Está bem? Ou seja, tem pago e crescido os seus dividendos há pelo menos 25 anos consecutivos. Não é dividend king, está bem? Por ser dividendo aristocrata, também pertence ao S&P 500. No entanto, o que acontece é que pode não ser uma boa escolha, não é? Porque aqui não interessa só receber bons dividendos, que neste momento está a pagar em termos de dividend yield de quase 5%, ou seja, 4,82%. Se estiver continuamente a desvalorizar, então nós temos de ter cuidado. E o que acontece é que ela parece estar em declínio. Ou seja, deixa-me lá ver quando, desde mais ou menos novembro de 2021, tem vindo a descer. E parece que se romper este nível de suporte para baixo, volta a tocar nos 82, como já tocou anteriormente. Por isso eu gostaria de aguardar, ver se tocava aproximadamente nos 82, e depois aí voltar a fazer um estudo. No entanto, como tu pediste para tentar ver com mais atenção, então vamos lá a isso. Ok, então começamos pela segurança dos dividendos. Aqui dividend safety, podemos ver que em termos de interest coverage não temos dados, infelizmente, mas em termos de total debt to equity até está muito aceitável. Está muito abaixo da mediana do setor, é apenas de 4,42%, com base no que o Seeking Alpha nos mostra. Em termos de avaliação, maioritariamente está de encontro à mediana do setor, Price to Earnings Ratio, Enterprise Value to Sales, Enterprise Value to EBITDA abaixo, Price to Sales mais ou menos de encontro, ou seja, um bocado acima, Price to Book elevado, comparativamente à mediana do setor. Depois, em termos de crescimento, já não está assim tão otimista, porque o crescimento dos rendimentos está abaixo da mediana do setor, e a diferença ainda é grande. O crescimento do EBITDA e EBIT também estão praticamente abaixo, ou seja, estão próximas, mas abaixo. E crescimento tanto do cash flow operacional, tal como podes ver está em declínio, e também crescimento do return on equity vai mais ou menos de encontro, mas está abaixo.
Aliás, em termos de forward está praticamente de encontro à linha do setor, mas não está tão positivo como eu gostaria de ver. Depois o quão lucrativa é a empresa. Então, margem de resultado bruto está praticamente de encontro à linha do setor, margem de EBIT e EBITDA estão acima e margem de resultado líquido está um pouco acima da mediana do setor. Depois Return on Equity, Return on Capital e Return on Assets está tudo acima da linha do setor, o que é um aspecto positivo. Depois no Growfox dá uma classificação de 83 em 100, sendo que para a saúde financeira dão de 8 em 10, o quão lucrativo é mesmo de 8 em 10, momento de 5 em 10, valor justo 10 de 10, ou seja, dizem neste momento que está 13,89% valorizada e que está ok, aceitável, ou seja, os modelos justificam esta subvalorização que está neste momento e que em termos de crescimento estão 5 de 10. Depois, se olhamos para o Finbox, aqui como objetivo é receber dividendos, eu vou ter atenção ao DCF, só por uma questão de ver se está assim tão subvalorizada com base neste modelo, mas também aqui o DDM Stable Growth. Ok, vou utilizar estes dois. Segundo o DCF, diz que existe um possível potencial de valorização de 39,3% e segundo o DDM, está bem tendo em consideração os dividendos que pagam, uma possível desvalorização de 24,9%. Por isso temos de ter cuidado. Depois aqui no Simple Wall Street, vamos começar pela avaliação, que aqui exageram-se um bocado, mas dizem que está subvalorizado por cerca de 32%. No crescimento futuro não deve mostrar aqui, pois repara o quão abaixo está comparativamente à indústria e ao mercado, tanto a nível das projeções anuais do crescimento dos earnings, como o crescimento dos rendimentos. Está muito abaixo da indústria e do mercado, o que é um aspecto negativo. Pronto. Depois, saúde financeira, ativos correntes superiores aos passivos correntes, que é um aspecto positivo, ativos não correntes superiores aos passivos não correntes, com uma grande distância. Portanto, ativos correntes é mais que suficiente para fazer face a tudo o passivo e que realmente tem um debt to equity fantástico. Por isso, em termos de saúde financeira, ela parece estar ok. Em termos de dividendos, vamos ver se passa em todos os critérios. Não passa aqui no que é em termos de ter um elevado cash payout ratio. Portanto, não está a ser bem coberto e não é que seja uma grande preocupação, porque eu não estou à espera que eles cortem os dividendos por causa disto, mas podemos ter aqui algum cuidado. Mas até que não me parece mal de todo, está bem? Aqui a Trow estar talvez a reforçar neste momento para o meu perfil de investidor e objetivos, até que não seria mal pensado. Depois, em termos de compras e vendas por parte dos insiders, houve definitivamente vendas por parte dos insiders nos últimos 12 meses e também nos últimos 3, por isso nos últimos 3, de 6 a 9 e de 9 a 12. Aqui conseguimos comprovar essas vendas e também os cargos. Portanto, temos aqui diretores, portanto, CEO não, mas realmente houve aqui várias vendas. Temos também de ter atenção a isto. No Stockrover, dizem que existe uma margem de segurança de menos 6%, sendo o value score de 88, growth de 64, qualidade de 84, sentimento de 71 e com base na classificação de analistas é mais um sell do que um buy. Agora tem atenção a esta, porque com base nas firmas de investimento, agora elas, pelos vistos, estão todas a dizer que é preferível vender. Ou seja, agora com base na classificação de 12 analistas, dizem que é mais um sell do que um buy. Apesar daqui estar no sítio do hold, aqui podes ver que a classificação geral, está bem, é venda. Aqui no Market Watch também podes ver que acontece exatamente isto, ou seja, se vimos a classificação de, neste caso são 15 analistas, 10 dizem para manter, 1 diz para estar entre o vender e manter e 4 dizem para vender completamente, está bem? Por isso aqui temos que ter cuidado, porque com base nas firmas de investimento preferem que seja vendido e não comprado. Depois no Plano Pro, no Investing.com, diz que está a ter um bom desempenho com um possível upside de 25,7% e o nível de incerteza é pequeno, segundo o que eles dizem. Agora, há aqui aspectos positivos e aspectos negativos, não é? Temos que colocar na balança. O que eu vou fazer, porque eu não tenho aqui ações favoritas, eu vou comparar com aquela que seria a minha aquisição e se realmente achar que a Trow neste momento é uma melhor aquisição, então não há dúvidas, eu vou adquirir aquela que me parecer ser melhor, não é? Portanto, eu agradeço pela sugestão e já vamos ver se vai ser a minha aquisição ou não. Agora, deixa-me ver aqui o próximo comentário. Portanto, qual foi a plataforma? Que o Pedro já respondeu. Temos também aqui uma sugestão para a Nestlé. Portanto, Nestlé está aqui. Nestlé também tem vindo a cair, ou seja, ela mostrou uma boa estabilidade ao longo de um grande período de tempo, tal como podes ver, tem vindo a subir. Portanto, o SMA tem mostrado que quando toca volta a ganhar suporte, exceto a partir mais ou menos de outubro de 2023, que tem mostrado esta queda e agora parece estar em declínio. Ou seja, o SMA, em vez de ser um suporte, agora parece ser uma resistência. Portanto, se agora voltar a romper este nível de suporte, pode muito provavelmente tocar nos 75,16. E aqui acho que seria uma melhor altura para voltar a fazer um estudo, está bem? Por isso, vamos aguardar um pouco, ver se cai mais um bocado, porque realmente se cair
e atingir de volta dos 80 ou 75,16, seria interessante voltar a fazer um estudo. Sendo que a mesma tem um dividend yield de 4,19%, mas que, com base nos dados do Seeking Alpha, eles avisam que pode haver aqui uma probabilidade elevada de risco de corte nos dividendos. Portanto, isto não afeta só o de dividend yield, mas também depois a possível queda que poderá ter, porque quando realmente há corte nos dividendos, então também afeta negativamente o preço da ação. Relativamente à segurança dos dividendos, vamos só ver rapidamente se está bem coberto ou não. Interest coverage, aqui está acima da mediana do setor, portanto aqui passa. Total debt to equity é que está muito elevado. É assim, se na Nestlé até está aceitável, porque quando olhamos para o setor de consumer staples, normalmente vemos um elevado debt to equity, não é algo descabido, e provavelmente até na minha aquisição vamos ver exatamente isso. Mas pronto, já olhamos para esta parte. Por enquanto eu vou descartar porque eu gostaria de ver novamente, ou seja, faz novamente a sugestão quando estiver mais próxima dos 80 ou 75. Depois, deixa-me lá ver qual é que é a última sugestão que nós temos, é para a BP. A BP que, segundo aqui o comentário do Kiko, diz que tem um elevado dividend yield. E é verdade, tem um dividend yield de 5,67%, que até é bastante elevado. Teve uma subida neste último ano de 4,16% e se virmos aqui no gráfico, mostra alguma instabilidade. Alguma não, muita, ou seja, tem vindo a ter este declínio. Portanto, este declínio desde, deixa-me lá ver só para ver com atenção quando é que surgiu, desde julho de 2008 tem vindo a mostrar um declínio e estar continuamente a desvalorizar, que é algo que eu tento evitar, está bem? Por isso, para já a BP não será uma possível aquisição devido a este contínuo declínio. É assim, ela já atingiu aqui preços até bastante inferiores, de 15,84, por isso, se voltar a tocar aqui, eu vou traçar só um nível de suporte, poderá ser interessante fazer aqui um estudo, aprofundar um pouco mais, tá bem? Por isso vamos ficar atentos e logo vemos. Agora, a minha aquisição é nada mais, nada menos, portanto, eu já vi os comentários, já vi as vossas sugestões e agora vou passar a minha aquisição. E a minha aquisição é nada mais, nada menos que um Dividend King e Dividend Aristocrata, que é a Colgate. Tu, pronto, muito provavelmente conheces a Colgate, não é? Por isso, Colgate, ela tem mostrado durante um grande período de estabilidade, ou seja, houve aqui alturas que desceu abaixo do SMA, mas rapidamente recuperou. Pronto, isto num time frame diário, portanto, dia para dia, e tem mostrado esta estabilidade ao longo de vários anos, está bem? Por isso, aqui eu já vou em 1996 e podes ver que ela tem mostrado esta contínua subida, tá bem? Este contínuo crescimento, por isso é sem dúvida uma empresa estável para um time frame diário, como eu tenho visto nas outras. Agora, o que acontece é que quando ela toca no SMA, muitas vezes tem ganho de suporte, portanto, neste momento está a tocar no SMA, ou seja, teve aqui uma queda desde os seus máximos de aproximadamente, deixa-me lá ver quanto, de aproximadamente a 23%, mais ou menos isto. E acontece que agora pode talvez ser uma possível oportunidade. Também é isso que eu quero ver contigo, para ver se faz sentido ou não para o meu perfil de investidor e objetivos. Portanto, no FMO System mostra que pode continuar a cair. No Simple Moving Average houve o cruzamento para queda. Portanto, as médias móveis para curto prazo, que estas linhas amarelas para queda, ainda não mostrou quaisquer sinais que pode começar a subir a partir daqui. A Exponential Moving Average, que estas linhas roxas cruzaram, deixa-me só mostrar, cruzaram aqui e ainda não houve qualquer sinal de inversão. Portanto, mesmo para médio prazo, mostra que pode continuar a cair. Por isso, até agora, a nível da análise técnica, existe uma maior probabilidade de romper aqui o SMA e continuar a cair mais um bocado. Está bem? Mas eu, como visto para longo prazo, não existe aqui uma grande diferença desde que realmente haja depois um suporte. Mas, como as coisas evoluem, e a Colgate, não digo que seja nenhuma empresa para o futuro, não é? Ou seja, não uma growth stock, então temos de ter aqui um cuidado adicional se o nosso objetivo for a valorização. Neste momento a mesma está com um dividend yield de 2,46% e eu, por alguma razão, eu não sei se foi aqui, exato, eu acho que tinha visto aqui, não, onde é que eu tinha visto, mas eu acho que me enganei. Porquê? Porque eu pensava que a Colgate neste momento estava com um dividend yield superior, porque de 2,46% nem sequer entra nos meus critérios. Está bem, por isso, se eu agora comparasse com a Tro, está bem, então a Tro seria a minha escolha. Portanto, eu, antes de continuar o meu estudo relativamente à Colgate, está bem, partilhar o que eu ia partilhar, eu vou-te mostrar então, digamos, a minha alternativa, ou seja, a minha aquisição, que seria, se não fosse aqui a Colgate, está bem, porque eu tenho aqui outra página com outras ações, com outras empresas, porque eu faço um estudo, digamos, prolongado de várias empresas, está bem, para além destas, porque senão o vídeo ficava muito grande, e pronto, há uma que se destaca. Pronto, eu pensava que
que o dividend yield, por alguma razão, eu não sei o porquê, mas pensava que tinha visto 4,46% por alguma razão, mas pronto, eu vou então arrastar e mostrar-te qual é aquela empresa que realmente seria a minha alternativa se eu não fosse escolher a Colgate, que pronto, não vou mesmo, porque realmente o dividend yield está mesmo muito pequeno, mesmo para esta série. Por isso a Colgate por enquanto será para descartar e não vale a pena sequer prolongar o estudo que eu ia partilhar. Assim sendo, a empresa que vai ser a minha escolha será aqui a Merck. A Merck, se não estou em erro, está dentro do setor da saúde, foi adquirida não há muito tempo, eu acho que foi em junho, e sim, ela continua muito próxima dos preços que foi anteriormente adquirida, por isso eu acho que ainda poderá talvez ser uma possível oportunidade para o meu perfil de investidor e objetivos conforme aquilo que eu pretendo para longo prazo, está bem? Portanto, já tínhamos visto também no passado que era uma empresa estável, com um time frame diário, está bem? Portanto, conseguimos ver esta contínua subida, está bem? Por isso esta estabilidade que toca no CMA e volta a subir, só que desde novembro de 2024 teve esta queda e agora está neste nível de suporte. Continua muito próximo, não tem vindo a cair abaixo, ou seja, não rompeu, ou seja, sempre que toca neste nível de suporte ao próximo ganha suporte, por isso isto é um fator positivo por enquanto. Não quer dizer que no futuro não possa haver aqui um declínio e romper este nível de suporte e depois cair mais, não é? Em termos de falling knife, mas em princípio, a nível de análise técnica, acho que até não está má de todo. Em termos de FMC, também ainda mostra aqui alguns sinais negativos que pode cair no curto prazo. Aqui, com base nas médias móveis do Simple Moving Average, também está muito próxima de cruzar, ou seja, para queda no curto prazo, e a Exponential Moving Average está cada vez mais próxima de cruzar. Ou seja, se isto continuar a consolidar nestes valores e este nível de suporte não permitir que o preço deixe muito abaixo, então mais tarde ou mais cedo poderá então inverter, ou seja, aqui estas linhas roxas cruzarem e começar a subir a partir daqui, o que seria fantástico, não é? Portanto, isto é a nível de análise técnica, mas o que é que nos diz a nível de análise fundamental e com base nos dados do Seeking Alpha? Portanto, tem um dividend yield que já é muito mais aceitável, já não estamos a falar de 2%, estamos sim a falar de 4,08%. Neste último ano teve uma queda de 27,53%. Depois aqui em termos de dividendos tem um payout ratio de 41,36%, tem crescido os seus dividendos há 14 anos. Aqui na parte de segurança dos dividendos, que também é importante, tem um interest coverage de 19,50%, que está muito acima da média do setor. Total debt to equity é que está abaixo dos 100%, mas elevado comparativamente à média do setor. Depois, em termos de crescimento dos dividendos, que penso também seja importante, olhando aqui para o crescimento dos dividendos nos últimos 5 anos, utilizando o Compound Annual Growth Rate, vemos que está acima da média do setor, ligeiramente, mas acima, está bem? Por isso é um aspecto positivo. Depois, em termos de avaliação, utilizando o Price to Earnings Ratio está abaixo da média do setor, que é um aspecto positivo. O Price Value to EBITDA e EBIT também está abaixo, portanto isto é bom. E o Price Value to Sales está mais ou menos de encontro à média do setor. Depois temos aqui o Price to Book, em termos de TTM do 12 Trailing Months está acima, ok? Portanto, quando comparamos o valor de mercado com o valor contabilístico, então está 4,14 vezes superior, o que é 72,83% acima da média do setor, que é um pouco elevado. Pronto, em termos de crescimento, começamos pelo crescimento dos rendimentos, que está mais ou menos de encontro à média do setor, mas abaixo. Crescimento da EBITDA e EBIT estão acima da média do setor, com uma grande distância. Crescimento do cash flow operacional está acima da média do setor e crescimento do return on equity está incrivelmente demasiado elevado. Eu não sei o que é que se passa aqui ou variar, porque isto aqui não é normal. Pronto, mas forward está também muito acima da média do setor. Depois, o quão lucrativa é a empresa em termos de margem de resultado bruto acima da média do setor, margem de EBIT e EBITDA tudo acima da média do setor com uma grande distância, margem de resultado líquido também, return on equity, return on capital, return on assets tudo acima. Portanto, aqui até agora passa em tudo. Dentro do rank que a classificação quantitativa do Seeking Alpha dá na indústria é de 9 dentro de 175 empresas e nós podemos ver isso. Ou seja, dão esta classificação para esta em primeira, segunda, terceira, quarta e aqui em 9 a Merck, está bem? Mas não quer dizer que as que estão acima possam ser uma melhor escolha, é simplesmente a classificação quantitativa do Seeking Alpha que é superior, mas não quer dizer necessariamente que seja a melhor escolha, entendes? Por isso tem cuidado com isto. Agora, com base no Grupo Fox, de uma classificação de 82 em 100, sendo para a saúde financeira de 6 em 10, do quão lucrativo é mesmo de 8 em 10, um aumento de 2 em 10 devido a esta queda que tem vindo a ter, não é? É justificável. Depois, em termos de valor justo, dão 4 em 10, porque acham que está se calhar demasiado subvalorizada, de 31,4%, e para o crescimento dão de 8 em 10. Agora, modelos, vamos utilizar novamente o DCF nos últimos 5 anos, Gordon Growth Exit, e aqui
dizem que o DDM não é possível, ou seja, dizem que aqui está enviesado, provavelmente porque dá um valor demasiado descabido. E quando eu digo descabido, vamos lá ver quanto é 126%. Portanto, uma possível valorização de 126% para eles é totalmente descabido e por isso ignorar isto. Ok, nós ignoramos em termos de DCF nos últimos 5 anos, diz-me uma possível valorização de 60,1% e já agora vamos ver também com base nos múltiplos utilizando o Price to Earnings Ratio, que nos dá uma possível valorização de 18,5%, sendo estas empresas comparáveis. Estamos a falar da Johnson & Johnson, Pfizer, Lilly, por isso há aqui várias conhecidas. Depois, utilizando o Simple Wall Street, diz que tem um elevado nível de endividamento, tudo bem. Em termos de avaliação, diz que está a 61,8% subvalorizado. Em termos de crescimento futuro, está abaixo da indústria e do mercado, tanto a nível do crescimento de earnings como crescimento dos rendimentos, quando olhamos para as projeções futuras. Depois, saúde financeira, que isto interessa-me, ok, ativos correntes superiores aos passivos correntes e ativos não correntes superiores aos passivos não correntes. Por isso aqui está tranquilo. Em termos de debt to equity também existe aqui alguma distância. Gostaríamos é de ver, como foi no passado, uma divergência, ou seja, o endividamento a cair e os capitais próprios a aumentarem, mas pelo menos é melhor do que aconteceu aqui no passado, que realmente tinha um endividamento superior aos capitais próprios, que foi em 31 de dezembro de 2020, quando apresentaram estes resultados. Pronto, depois compras e vendas por parte dos insiders. Aqui já passamos esta parte, ainda me falta ver, aqui em termos de dividendos passa em todos os critérios e não passa em um, que é aquilo que gostariam que pagasse pelo menos 4,61% para estar no top 25% e paga 4,08%. Portanto, a diferença não é muita, é totalmente tranquilo. Por isso, na minha opinião, é como se tivesse passado todos os critérios. Depois, compras e vendas por parte dos insiders. Nos últimos 6 a 9 meses houve compras e vendas, sendo que houve muitas mais compras, mas nos últimos 3 a 6 meses realmente houve muitas vendas. Portanto, 1,2 milhões de dólares. Sendo que até foi superior nos últimos 6 a 9 meses. Aqui conseguimos ver detalhadamente essas compras e vendas que surgiram, está bem? E podemos ver que maioritariamente foi vendas. As últimas, portanto não vamos contar com o exercício de stock option, as últimas aplicadas mesmo, ou seja, que neste caso foi o Chief Info, portanto o chefe da informação e Digital Office, teve aqui uma venda em fevereiro. Portanto, as últimas vendas foi em fevereiro, mas também houve compras, por isso, por parte do diretor. Portanto, até que não está assim tão mal como eu esperava. Depois no Stock Rover, aqui não consigo obter informações, eu bem clico, mas não aparece nada. Portanto, só consigo ver com base na classificação de analistas que dão mais uma compra do que venda. Aqui no Stock Analysis, com base na classificação de 14 analistas, dizem que é mais uma compra do que venda. Depois, aqui no Market Watch, mostra que, apesar de também termos aqui várias recomendações de compra, tem vindo a descer, ou seja, dos últimos 3 meses para o último mês e para agora, houve uma descida de recomendação de compra. E houve mais recomendações, ou seja, um aumento nas recomendações de manter. Portanto, quando olhamos para as firmas de investimento, vemos que a Wells Fargo e a Morgan Stanley mantiveram, ou seja, se antes estava para compra, continuaram para compra, sendo que a Citigroup é que fez aqui um downgrade, ou seja, se estava em compra, mudou para manter, tá bem? Eu penso que, não sei se foi neste episódio, se calhar disse há bocado, mas eu fiz uma pequena confusão, ou pelo menos talvez expressei mal em que, por exemplo, quando falava em manter, estava-me a referir em hold, mas não é isso, ok? Manter, só para ficar bem claro que manter é, se por exemplo estavam com a recomendação de compra, continuam com a recomendação de compra, tá bem? Só para isso ficar claro. Depois, no plano Pro do Investing.com, diz que está a ter um bom desempenho, sendo o possível upside de 35,5%, portanto, nada mal. Agora, para terminar, eu vou utilizar o meu fecheiro. O meu fecheiro já importou tudo, portanto isto foi rápido. Eu só quero ver se a empresa está a criar ou destruir valor com base no Venoplat, que é o resultado operacional deduzido dos impostos, o capital investido, que tem em consideração a situação líquida mais a dívida remunerada, e o WACC, está bem? Por isso vamos começar por ver aqui em baixo os retornos anormais que estão positivos. Por isso, quando nós comparamos e queremos olhar para o retorno excedente, ou seja, o Return on Invested Capital menos o WACC, então vemos que está positivo. Portanto, o Return on Invested Capital é superior ao WACC e até tem vindo a aumentar. Por isso, isto são aspectos positivos. No entanto, aqui por alguma razão parece muito enviesado, mas para o valor acionista está aqui com uma grande porcentagem de 60%. Portanto, isto é um aspecto positivo. Qualidade da informação. Está a haver aqui uma dependência do sistema bancário. Portanto, nós quando olhamos para a tesouraria líquida está em equilíbrio financeiro, mas há uma dependência do sistema bancário. Por isso, isto é um aspecto negativo. Tu aqui tens o ponto de SCAT, tens aqui várias coisas que podem te ajudar, mas o que estamos principalmente a olhar quando vemos a dependência do sistema bancário
é o fundo de money funcional menos as necessidades de fundo de money, entendes? Pronto, aqui também temos da Modoran, aqui a avaliação, utilizando DCF, mas mostra o modelo enviesado porque provavelmente é muito elevado. Pronto, eu não sei se consigo utilizar, eu acho que sim, o DDM, só para depois, o DDM não consigo utilizar neste momento, não há problema. Pronto, mas sim, esta parte que é importante ver, até está muito interessante. Pronto, assim sendo, eu vou adquirir esta empresa, está bem? Vai ser a minha escolha. Eu vou tirar isto daqui e vou aqui à plataforma para adquirir. Eu já tinha aqui a mesma, deixa-me lá ver onde é que ela está. Ou não me digas que nunca adquiri neste portfólio. Eu acho que já. Não me parece estar aqui a Merck. Não estou a encontrar. Portanto, vai ser a primeira vez. Estou a achar estranho ser a primeira vez que adquiro neste portfólio. Deve ter sido no outro, mas pensava que já tinha também adquirido neste. Mas não há problema. Eu vou procurar. Merck está aqui. Ok, então. Agora temos Europeia e dos Estados Unidos. É assim, isto como está em USD, a moeda está em USD, eu vou colocar aqui Estados Unidos, está bem? Eu agora não me recordo, eu acho que a bolsa original é mesmo europeia, mas como eu tenho nesta conta a moeda em dólar, então para não pagar a conversão, a taxa de conversão é gratuita nesta plataforma, não é? É 0%, mas o que acontece é que existe o spread e eu quero evitar o spread e por isso é que prefiro adquirir na mesma bolsa que é a moeda do instrumento, está bem? Neste caso é dos Estados Unidos. Pronto, está aqui a Merck, agora que eu estou a perceber, por causa deste portfólio. Este portfólio é do Financial Portuguese, portanto é outro canal, não é? Que eu também tenho uma série de dividendos com, digamos, é a alternativa à aquisição de dividendos e também tem aqui outras coisas em consideração, está bem? Por isso este portfólio não é o portfólio desta série, por isso eu vou já alterar. O portfólio que nós temos realmente interesse é este, está bem? Por isso eu peço desculpa por isso. Eu ainda fui a tempo, por isso não há qualquer problema. Então sim, e retificar o que tinha dito há bocado, a melhor posição que tenho neste momento é a IBM, a pagar dividendos. Portanto, depois é que é a Altria, depois Cisco e por aí fora. Sendo que a minha pior posição está aqui para o lado dos REITs, não é? Por isso agora já não inclui REITs, há séries separadas para os REITs, especialmente incluídas em tempo real no Patreon, mas tanto os REITs como as outras empresas que pagam dividendos, ambas têm o potencial, é aqui uma questão dependente do que é que quer estar exposto, não é? Se quer estar exposto especificamente ao imobiliário com elevado dividend yield, não é? Ou então se quer estar exposto a outras empresas dentro de vários setores. Agora sim, este é o portfólio correto, agora vou sim negociar e vou procurar por Merck. E aqui está, esta aqui que eu queria. Agora, cada ação está a valer cerca de 80,46. Eu vou aumentar até ter aproximadamente 300. O mais próximo são 4 ações pelo valor de $321,88. Deixa-me só ver se eu já tinha adquirido aqui a Merck no passado. Só para confirmar. Espera, não me digas que aqui também não adquiri. Que estranho. Não, tem que estar aqui algo. Ah, está aqui, pronto. Estás a ver? Tenho aqui 7 ações, sendo que no passado foi adquirido 3 e depois foi adquirido 4. Ou seja, isto no gráfico está aqui 2 azuis, ou seja, adquiri aqui, tal como eu vou fazer um zoom para tu veres, adquiri aqui, portanto foi 2 de dezembro de 2024, adquiri a 4 de junho de 2025, segundo o que está aqui, e foram as 2 vezes que eu adquiri. E agora vou voltar a reforçar, por isso dentro daquilo que eu vi, parece-me bem, parece estar a consolidar e se entretanto inverter, então será muito bom para o portfólio. Pronto, são 4, valor de mercado, colocar a ordem de compra e confirmar compra. Entretanto, vai aparecendo aqui uma nova posição, ou seja, foi, quantas no passado foi, tem que abrir novamente, por isso a ordem já foi executada, o Merck está aqui, agora tem 11 ações, ou seja, foi 3 no passado, 4 e agora novamente 4. Pronto, é tal como estás a ver aqui. Ok, então a aquisição está feita, eu vou aqui a transações para ver a que preço é que comprei exatamente, foi 80,4183, foram 4, agora tenho que vir ao Track Your Dividends, vir aqui a Dashboard e agora Add Holding. Então, Merck, aqui está, agora o número foi 4 ações e agora colocar o valor, portanto foi este valor e é capaz de descer um bocadinho o portfólio yield, também desceu 0,02%, mas não faz mal porque se realmente valorizar no longo prazo, então justifica-se esta pequena queda que houve no portfólio yield. Por isso, é tudo por este episódio. Eu realmente espero que tenha sido útil. Se foi, não te esqueças de colocar um gosto para apoiar e até uma próxima.